Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 6 de outubro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. LGPD completa 2 anos no Brasil, entenda os benefícios e desafios da lei. Invasão de rede gera alerta na indústria de defesa dos Estados Unidos. E faltam ferramentas e pessoal para as organizações. E eu começo com essa notícia que fala: LGPD completa 2 anos no Brasil, entenda os benefícios e desafios da lei. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, está vigente desde setembro de 2020. Em agosto de 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, começou a impor sanções às empresas que descumprissem essa lei. Essas sanções podem ser multas de até 2% do faturamento, com limite de até 50 milhões, bloqueio ou a eliminação dos dados pessoais relacionados à irregularidade, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados ou a proibição parcial ou total da atividade da empresa. Consequentemente, a introdução dessa legislação levou a uma mudança significativa nas atitudes em relação à segurança da informação e privacidade de dados. E, de acordo com alguns especialistas, o impacto positivo no mercado pôde ser sentido. Foi o caso de Caio Teles, CEO da Bug Hunt, que disse que as empresas estão cada vez mais preocupadas e focadas em métricas de segurança cibernética. A lei ajudou as marcas a entenderem que uma estratégia deve ser criada para a proteção das informações pessoais armazenadas por elas, além de processos, políticas, normas e rotinas para prevenir vazamentos, explica. Além disso, uma pesquisa feita pela Seus Dados, Legaltech, especializada na proteção de informações sobre clientes, constatou um aumento de 554% nas demandas de governança em proteção de dados no mercado empresarial em 2021 em relação ao ano anterior. Apesar de todos esses benefícios, a LGPD ainda enfrenta alguns desafios. Segundo Júlio César Forte, sócio e diretor de serviços profissionais da Blaze Information Security, ainda há uma grande diferença no impacto da violação da legislação na Europa e nos Estados Unidos do que no Brasil. Aqui, muitos empresários ainda têm menos medo das multas da LGPD do que no território norte-americano e em países europeus, onde essas infrações são muito mais caras. Por conta disso, há um maior senso de urgência no exterior em investir nessas questões. Adriano Almeida, Data Privacy Protection Officer da startup Iapoli, afirma que essa lógica cerca principalmente companhias que ainda estão crescendo no mercado. Essa consciência não chegou a empresas menores e especialmente startups, que necessitam começar a criar seus processos de aderência à lei, pois muitas vezes elas não são visíveis para o órgão regulador. Não são operadoras de dados de grandes organizações em suas plataformas SaaS e, de certa forma, são corresponsáveis. Ainda há muitas empresas utilizando listas compradas de contatos, buscando pessoas em diversos canais sem uma base legal, utilizando termos de uso de cookies sem a possibilidade do titular escolher quais ele quer autorizar, políticas de privacidade que não são claras quanto ao compartilhamento com parceiros de marketing, dentre outras ações não recomendadas para garantir a segurança da informação. Essas marcas precisam se ajustar à legislação para que assim o tema possa de fato continuar avançando no país, finaliza. E de certa forma eu concordo, nós já falamos em outros momentos, eu já trouxe notícias relacionadas a isso, inclusive, que boa parte das empresas ainda não está aderente à lei. E por que isso acontece? Há muitos motivos, mas na minha visão, principalmente, questões culturais. Não se dá o devido valor a isso. E aí sim eu concordo com parte do que disse a matéria. Quando as multas começarem a ficar mais pesadas e as empresas tiverem que desembolsar, incidentes de vazamento começarem a ganhar a proporção adequada, eu acredito que o jogo muda. Invasão de rede gera alerta na indústria de defesa dos Estados Unidos. Vários grupos de hackers patrocinados por estados invadiram e permaneceram por um longo período na rede de uma empresa da base industrial de defesa dos Estados Unidos. O alerta foi feito num longo e detalhado relatório da CISA, Agência de Cibersegurança e de Segurança da Infraestrutura, órgão do Departamento de Segurança Interna.
A agência relatou que de novembro de 2021 a janeiro de 2022, trabalhou numa operação de resposta a incidentes na rede corporativa da empresa, que também havia contratado uma organização terceirizada de resposta a incidentes para obter assistência. Durante as atividades de resposta a incidentes, a CISA e o terceiro confiável identificaram a atividade do APT na rede da vítima. O relatório detalha que alguns atores do APT obtiveram acesso inicial ao Microsoft Exchange Server da organização em meados de janeiro de 2021. O vetor de acesso inicial é desconhecido. Com base na análise de log, os atores coletaram informações sobre o ambiente de troca e realizaram pesquisa da caixa de correio em um período de 4 horas após obterem acesso. No mesmo período, esses atores usaram uma conta de administrador comprometida para acessar a API do AWS. No início de fevereiro de 2021, os atores retornaram à rede e usaram a conta de administrador comprometida para acessar novamente a API do AWS. Em ambos os casos, os atores usaram uma VPN. 4 dias depois, os atores do APT usaram o Windows Command Shell por um período de 3 dias para interagir com a rede da vítima. Os atores usaram o Command Shell para aprender sobre o ambiente da organização e coletar dados confidenciais, incluindo informações confidenciais relacionadas a contratos de unidades compartilhadas para eventual exfiltração. Os atores coletaram arquivos manualmente usando a ferramenta de linha de comando WinRAR. Esses arquivos foram divididos em pedaços de aproximadamente 3 MB, localizados no servidor Microsoft Exchange dentro do diretório debug. Durante o mesmo período, os atores do APT implantaram o Impacket, um kit de ferramenta Python para construção e manipulação de protocolos de rede programaticamente em outro sistema. Os atores usaram o Impacket para tentar se mover lateralmente. No início de março de 2021, os atores do APT exploraram as vulnerabilidades, e aí ele cita aqui várias CVEs, para instalar 17 web shells do China Shopper no Exchange Server. No final de março, instalaram o HyperBro no Exchange Server e em 2 outros sistemas. Em abril de 2021, eles usaram o Impacket para atividades de exploração da rede. Do final de julho até meados de outubro de 2021, os atores do APT empregaram uma ferramenta de exfiltração personalizada, Covalent Stealer, para exfiltrar os arquivos confidenciais restantes. Os atores do APT mantiveram acesso até meados de janeiro de 2022, provavelmente confiando em credenciais legítimas. É um incidente bastante preocupante, principalmente pelo tempo que eles conseguiram persistir no ambiente, permanecer. Foram vários meses, e quando eu falo para vocês que a gente não só deve pensar na proteção do ambiente, quais controles empregar para dificultar a exploração de algumas vulnerabilidades, que é importante, mas que não é tudo. É óbvio que eu me refiro a questões ligadas à detecção e resposta a incidentes, a contenção de incidentes. Então, nesse caso especificamente, imagine, eles fizeram várias ações por muito tempo, entraram, saíram, utilizaram uma credencial num mês, no outro voltaram e usaram novamente, e nada disso foi detectado. Nenhuma ação foi detectada a fim de ser investigada e conter, porque meses depois do primeiro acesso é que a exfiltração de dados ocorreu. Então é muito importante que se trabalhe sempre, pelo menos também essa parte de detecção e resposta a incidentes. E na última matéria de hoje, faltam ferramentas e pessoal para as organizações. Uma pesquisa feita com 405 altos executivos de TI, rede de segurança dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, revelou que 83% das organizações admitem que construir programas de segurança cibernética é caro devido às ferramentas, licenças e pessoal necessários. E 80% admitem que é um desafio preencher funções de segurança especializadas. 78% das organizações têm um processo de gerenciamento de incidentes, mas 49% concorda que não tem equipes e ferramentas para ser eficaz 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
As ameaças de segurança em evolução e a tarefa de integrar novas tecnologias são citadas como os principais desafios na manutenção da postura de segurança. Os resultados da pesquisa estão incluídos em um novo relatório da IDC, patrocinado pela BlackBerry, intitulado Manage XDR Evolution Advances Cyber Protection. As principais conclusões adicionais da pesquisa dizem: desafios agudos de segurança cibernética para os setores de saúde e energia. 77% dos entrevistados da área de saúde e 72% dos entrevistados de energia e serviços públicos disseram que a quantidade de trabalho necessária para criar suas próprias operações de segurança dedicadas era assustadora. Os entrevistados da área de saúde foram os menos propensos a concordar que tem um processo de gerenciamento de incidentes para lidar com ameaças. Embora 60% das empresas de energia e serviços públicos tenham um centro de operações de segurança, ou SOC, ou equivalente, apenas 20% disse ter habilidades certas para adotar o XDR. Como resultado, apenas 33% estava confiante em sua capacidade de obter um forte retorno do XDR. O uso de serviços gerenciados de TI e segurança cibernética para preencher a lacuna de talentos. 80% dos entrevistados usam um provedor de serviços gerenciados para pelo menos algumas de suas cargas de trabalho de segurança cibernética. 45% dizem que a capacidade de liberar recursos existentes é o principal benefício antecipado de alavancar serviços gerenciados de TI e segurança cibernética. 42% relatam uma melhor capacidade de abordar as lacunas de habilidades e recursos usando serviços gerenciados. E por fim, conscientização e adoção de XDR. 79% provavelmente considerarão uma solução XDR nos próximos 12 meses, quando empresas e organizações de manufatura com maior probabilidade de considerar uma solução XDR. 77% dos que consideram uma solução planejam terceirizar parte ou todo o gerenciamento. 51% que planejam terceirizar o gerenciamento de XDR estão extremamente confiantes em sua capacidade de obter um retorno, em oposição a 35% gerenciando eles mesmos. Pequenas empresas, 53%, são mais propensas a se preocupar em ter as habilidades necessárias para adotar XDR, em comparação com grandes empresas, 47%, e empresas comerciais, 41%. Quando a gente fala desse desafio de pessoas, e aqui, claro, a gente está falando de uma pesquisa que nem aconteceu no Brasil, mas reparem, o cenário ele é muito parecido. Ele é extremamente parecido. A gente estava falando de Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, mas se a gente recortar e colar Brasil, serve. A carência muito forte de profissionais de segurança e também de tecnologia, e por isso o mercado fica se digladiando atrás desses profissionais. Um caminho muitas vezes é sim a terceirização, como a matéria bem diz, mas é importante avaliar isso de uma maneira bastante cautelosa, porque muitas vezes a inteligência deveria estar ao controle de pequenas pessoas, de um pequeno grupo de pessoas, né? E deve ser interna às empresas. Quando você compartilha isso, você, de certa forma, precisa também entender qual é o nível de maturidade do seu parceiro. Quais são os controles que ele implementa para garantir adequado tratamento às suas informações? Quais são os controles de segurança que ele implementa para garantir a continuidade e resiliência dos serviços que ele presta? E também para manter os profissionais. Porque de nada adianta contratar, tem um profissional, uma outra empresa absorve e o seu parceiro deixa de ter a capacidade de cumprir com os acordos e você não vai ter atendido o serviço contratado. Então são pontos, e eu só citei alguns, obviamente, que precisam ser levados em consideração. E quando a gente fala da adoção de soluções como XDR, óbvio que aqui não é o fórum e nem estou aqui dizendo que precisa ser não ou não implementado. Depende de uma análise de risco muito bem feita para entender qual é o cenário e o que precisa ser implementado em termos de ferramenta para trazer os riscos a controles adequados e de acordo com o apetite de riscos da companhia. Mas é importante entender que sim, segurança se faz com muita ferramenta, mas principalmente com pessoas. Tanto para manter e gerenciar
as atividades e processos de segurança, quanto as demais pessoas que utilizam serviços, manuseiam dados, etc. Colaboradores, fornecedores e, às vezes, até clientes. E a área de segurança e a empresa como um todo não pode deixar de olhar para isso e, sim, investir tempo e recursos para poder fazer um trabalho adequado de conscientização e aculturamento de segurança. Bom, pessoal, o que eu selecionei para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.